Olha, os parlamentares se reuniram essa semana para discutir questões que envolvem emendas de bancada e também debatem as emendas individuais que devem ser colocadas à disposição dos seus estados de origem, das suas regiões de origem. Os deputados de todo o Brasil estão nesse momento debatendo esse assunto. E no Piauí, claro, a preocupação é como fazer para garantir que esses recursos cheguem ao nosso estado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Fábio Abreu, do PL, que está aqui conosco. Deputado, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, deputado. Também saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, deputado, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. E Elivaldo Barbosa também aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde para você. É isso, Joelson, Lídia. Boa tarde, deputado Fábio Abreu. E a você que segue nos acompanhando. Deputado, como é que essa discussão acontece nesse momento? Qual é a preocupação central de vocês? E as emendas de bancada, como é que elas devem ser administradas pelo grupo de parlamentares piauienses? Veja só, Joelson, que a população entenda mais didaticamente, né? Cada deputado, ele tem a emenda individual impositiva. Ele tem 15 milhões, em média 15 milhões. Metade desse recurso tem que ser para a área da saúde, obrigatoriamente. E a outra metade, as mais variadas áreas. 7 milhões e 500 mil para a saúde, 7 milhões e 500 mil para outras. Exatamente. Isso fica a cargo do parlamentar fazer essa distribuição. A emenda de bancada é diferente. Nós temos que, dentre 15 emendas dos 13 parlamentares, indicar emendas de bancadas impositivas. Então, para cada deputado e senador escolhe uma área a fazer a sua distribuição, e essa emenda gira em torno de 18 milhões, 16 milhões, até 20 milhões. E também é indicada para uma única obra em qual município ele escolher, em qual área também ele escolher. Tem várias áreas, mas as mais comuns, utilizadas para a bancada, é a área da saúde. Então, muitos parlamentares indicam essas emendas para a saúde. Eu indiquei parte da minha emenda de bancada para a saúde e parte para a infraestrutura no município também de Parnaguá. Mas nós temos outras emendas, duas, que podem ser distribuídas em vários municípios. E assim, teve inclusive um problema com relação a essa distribuição, mas em uma reunião feita pela bancada extraordinária, a reunião extraordinária, foi definido os principais municípios, né? Porque Teresina estaria ficando de fora. Com essa nova reunião, nós colocamos Teresina participando também dessas emendas de bancadas que vão contemplar municípios como Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, dentre outras cidades que foram contempladas, Barras também, que foi indicado. E para lá, com toda certeza, a maior parte é nessa parte de infraestrutura e também pode-se receber recursos da área da saúde. São 150 milhões só de emendas dos parlamentares, as individuais, fora os valores da emenda de bancada. Perfeitamente. Muito bem. Lídia. Aqui na capital, deputado, o prefeito Doutor Pessoa, antes, né, dessa definição agora das bancadas, ele chegou a se reunir com os parlamentares, fazer alguns pedidos, né, com relação a emendas aqui para a capital. Ele tem aí uma série de obras que ele considera importante para Teresina. Nessa reunião, o que ficou definido dentro desse pedido do prefeito para Teresina? Olha só, o que nós, por exemplo, eu indiquei recursos para a área da saúde, R$1 milhão para o Hospital São Marcos. E esse recurso, no meu entendimento, é o único hospital que atende crianças portadoras de câncer. Então, no meu entendimento, esse hospital faz, às vezes, do município e do estado ao mesmo tempo. Então, quando eu indico um recurso para o Hospital São Marcos, estou indicando para o município de Teresina e para a Prefeitura e Estado. E também para outras áreas que nós indicamos. O objetivo do prefeito é solicitar, e aí entra essa questão dessa readequação das emendas de bancadas, que venha um recurso numa quantidade maior. Porque se você observar, as obras que precisam desse apoio de emenda parlamentar, elas são contempladas com valores acima do que
uma emenda individual, por exemplo, minha, possa contemplar. Tanto que eu indiquei uma emenda de bancada minha, de asfalto da outra indicação, e agora ela vai ser executada. E eu acredito que seja nessa mesma área essa emenda que foi destinada para Teresina de bancada. Então, esse é o objetivo, nós trabalharmos individualmente as ações, e eu fiz várias indicações para a área social aqui do município, a parte também de infraestrutura aqui da Zona Sul, um pedido dos moradores daquela região ali do Portal da Alegria, e vamos também trabalhar outras áreas, principalmente na parte social, carros, conselhos tutelares. Todos os conselhos tutelares de Teresina vão receber um veículo que nós indicamos a emenda para os conselhos tutelares de Teresina. Havia indicado anteriormente, mas por algum motivo a prefeitura, em outra gestão, não quis esses recursos. E agora fomos procurar e já indicamos os R$500 mil para a compra desses veículos para o conselho tutelar. E um exemplo nas áreas que nós indicamos esses recursos. O prefeito tem falado com muita insistência num projeto que ele idealizou ainda na campanha eleitoral e que ele está procurando viabilizar, agora tem que ter recurso, que é o Hospital Especializado na Saúde da Mulher. Você acha que a bancada já foi provocada para buscar esses recursos através de emendas? Como é que ela pode ser acolhida em relação à nossa representação lá no Congresso? Elivaldo, sem dúvida nenhuma de que esse tema ele vai ter a colaboração da bancada. É o exemplo da maternidade, nova maternidade ali na Kennedy. Eu indiquei 15 milhões, cada deputado e senador também colaborou com aquela obra, que é o mesmo exemplo que vai acontecer com o Hospital da Mulher. Salvo engano, o prefeito já tem um percentual de recursos assegurado para a construção desse hospital, mas em momentos ainda futuros vai ter a necessidade de equipamentos, uma série de outras coisas que nós vamos indicar. Eu, particularmente, tenho interesse em colaborar com essa obra e vou indicar recursos na próxima indicação para o Hospital da Mulher, que eu acho fundamental que seja posto em prática esse hospital. Bom, agora mudando um pouco de assunto, o senhor faz parte do PL, Partido Liberal, que está aí abrindo espaço para a filiação do presidente Jair Bolsonaro. E o PL, aqui no Piauí, faz parte da base de sustentação do governo Wellington Dias, está na base que deve apoiar a candidatura de Rafael Fonteles ao Partido dos Trabalhadores, pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado. Elivaldo Barbosa, você hoje ouviu liderança ligada a essa base de sustentação, falando sobre como é que está recebendo essas movimentações do PL. Verdade, Joelson. O governador Wellington Dias, que é o coordenador, é a liderança principal da base governista, ainda não está no Brasil. Programa o retorno para o final de semana. Mas esse é um tema que já começa a ser tratado na base governista. Hoje eu conversei sobre o assunto com o secretário de governo, Osmar Júnior, que é muito próximo ao governador Wellington Dias. E ele, claro que não adiantou posicionamento, mas já fez uma avaliação deste cenário. O PL, que é uma força importante da base governista do Piauí, está agora caminhando para um alinhamento nacional com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que disse. Até o presente momento, nós temos muitas especulações sobre novas filiações, a tudo que é partido, a mudanças de partido, mas objetivamente ainda não temos fatos e nós vamos trabalhar em cima dos fatos. Agora, importante destacar também que o governador Wellington Dias, como líder de um grande movimento político aqui no Piauí, ele tem buscado trabalhar no sentido de que se constitua um time que esteja unido, organizado, atuando na mesma direção. Isso ele colocou de forma bem categórica ainda em 2019, após o início dessa quarta gestão sob o seu comando. Isso foi efetivado na eleição de 2000, portanto, essa convergência de partidos e liderança no sentido de constituição de um time político. Então, o esforço do governador será na construção e no fortalecimento de um time que tem uma direção, que tem uma linha, que tem propósitos bem definidos sobre o Brasil e sobre o Piauí. Deputado Fábio Abreu, como é que fica a situação do senhor, das lideranças políticas, caso o PL venha tomar a decisão, o presidente venha tomar a decisão de se filiar ao partido? Bom, Joelson, primeiro que, até corroborando com o que o Osmar falou,
O nosso partido é um dos poucos partidos que, se, por exemplo, quisermos filiações, nós só temos hoje na prática, teoricamente, uma vaga para a composição federal ainda aberta, em 3 femininos. Então, para se ter uma ideia de como esse partido já está organizado, já está montado, eu acredito que seja um dos poucos que esteja nessas condições e que com essa característica e condição de união dos membros que nós estamos no partido, é que nós fomos ao presidente do partido nacional informá-lo dessa característica, dessas possibilidades e principalmente de todo o alinhamento que a gente já tem histórico aqui no estado do Piauí. Tanto que ele fez aquele vídeo dando essa garantia e com a possibilidade dessa filiação, mais uma vez, informamos ao presidente exatamente esse aspecto. O que nós estamos aguardando é realmente se vai haver a filiação e qual será o posicionamento do presidente Bolsonaro em relação a esses estados, que não é só o Piauí, né? O Piauí talvez seja o segundo estado, em termos de características mais complicadas para se resolver, mas o primeiro é São Paulo. Então, o presidente do partido está aguardando, inclusive, o fim dessas prévias que estão acontecendo no PSDB para poder organizar e apresentar as propostas em relação às reivindicações do presidente Bolsonaro. No nosso caso, nós somos muito claros, né? Nosso alinhamento estadual já está bem encaminhado e nós pretendemos continuar com esse alinhamento. Não falamos em nenhum momento em relação à questão federal, porque aí é uma questão até de legalidade. Eu concordo com o presidente, se ele tem entrar num partido, ele vai querer que pelo menos no nível federal se faça esse alinhamento. Então, o que nós temos nesse momento é exatamente isso, que nós estamos buscando resolvermos esse problema de forma estadual e aí futuramente fazer as conversas a respeito do nível federal. Osmar Júnior falava aí de que o governador quer a base caminhando no mesmo sentido, todos os partidos nesse mesmo sentido. Quando, se Bolsonaro de fato se filiar ao PL, o PL vai conseguir caminhar nessa mesma direção de projetos, de políticas que o governador Wellington Dias e sua base têm para o Piauí? Eu entendo que sim, Lídia. Por quê? Porque você tem uma ideia do que acontece hoje no cenário nacional. O PL é alinhado ao presidente Bolsonaro. Eu pertenço ao partido, a deputada Marina pertence ao partido e nós votamos, a maioria das vezes, alinhados com o partido, ou seja, com o presidente Bolsonaro. Em alguns momentos eu tenho me manifestado, isso foi claro com o próprio presidente desde o início que eu entrei no partido, a minha opinião em determinadas votações, independente de orientação do partido ou da orientação do governo. E assim eu fiz várias votações contrárias à orientação do partido, como foi no caso da privatização dos Correios, da Eletrobras, e agora com a orientação do partido em relação aos precatórios. Então esse é o esclarecimento que a gente tem em relação ao nosso comportamento em relação ao nível nacional. E lógico que nós, tendo esse comportamento no nível estadual de também ser alinhado com as nossas convicções, com os nossos desenvolvimento das nossas ações partidárias e até com esse grupo do governador, eu acredito que haja esse entendimento perfeitamente, a gente possa caminhar no mesmo sentido, lógico que com essas observações, tanto da parte do presidente Bolsonaro, que se aceitar vai acontecer, como da parte do governador Wellington Dias. Bom, aliados Bolsonaro ou bolsonaristas já descartam essa possibilidade de convivência com essa aliança nacional e aliança com partidos de esquerda dos estados. Descartam esse quadro. E alguns estados, como no Amazonas, Maurício Ramos, seu colega lá da Câmara, aliás, Marcelo Ramos, seu colega lá da Câmara, vice-presidente, e também em Alagoas, se não me engano, Maurício Quintela, ex-ministro dos Transportes, já declararam rompimento com o partido. E aqui no Piauí há uma certa expectativa com relação às lideranças do PL para esse mesmo procedimento, para sedimentar essa aliança em nível estadual. O senhor acha que esse será o caminho? Olha só, Livaldo, o Marcelo Ramos, eu converso bastante com o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados.
a situação dele é bastante complicada, né? Ele era da base, era um defensor do presidente Bolsonaro. Naquele evento da votação do chamado fundão, ele ficou numa situação complicada e eu dei razão a ele e rompeu a partir daquele momento com o presidente. E é hoje um dos críticos ferrenhos do presidente lá no Amazonas. Então, esse é o problema com relação ao Marcelo Ramos e os outros estados. No nosso caso, nós temos aqui uma base que é praticamente unida em termos de votações em prol do presidente, nenhum problema, nenhum atrito entre eu e ele, ou a Marina, a deputada Marina e ele também. E eu acho que isso é o grande diferencial, que nós estamos unidos nesse propósito e podemos, sem dúvida nenhuma, desenvolver esse trabalho, essa articulação, assim como eu e a deputada Marina já havíamos feito, estamos fazendo, aliados no nível federal, mas mantendo aqui a base no nível estadual ao governador Wellington Dias. Eu quero agradecer ao senhor, deputado. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Que agradeço, sempre à disposição.